Oi, segundo ano. Bom, agora vamos ver se a gente consegue finalizar a educação inclusiva, né? A gente viu primeiro aquele caderno de ideal de educação para todos, né? E agora, ontem, a gente viu a legislação, né? São várias leis que dizem, né? Parece que elas dizem muito a mesma coisa, mas o quanto que é difícil implementar isso, trazer isso à realidade de uma forma de qualidade, né, para alunos ou sujeitos com necessidades educacionais especiais. E aí, agora a gente vai entrar, então, com um estudo, né, tanto da Amaral quanto da Sequel. São duas professoras, né, do Instituto de Psicologia da USP de São Paulo, só para integrar vocês um pouco. A Lígia Assunção Amaral já faleceu. Ela é formada, e aí vou falar um pouquinho sobre a dissertação dela, que depois que ela faleceu acabou sendo publicado num livro lindíssimo. Ela morreu em 2004, se eu não me engano, e ela tinha uma deficiência que, com 1 ano de idade, ela teve uma poliomielite e acabou desencadeando uma deficiência, se eu não me engano, na perna direita, tá? Que ela tem um crescimento diferente e acabou que ela precisou fazer várias cirurgias. Ao longo da vida, ela teve várias situações, e ela conta nessa dissertação quais foram as situações de preconceito em relação a ela, né, e quais foram as situações que ela teve respaldo com família, com amigos, dentro da história de vida dela, que pôs a ela uma posição, uma postura de colocar-se diante da comunidade, da sociedade em favor de si mesma. Mas depois eu explico isso melhor, tá? É bastante interessante. E a Sequel, que é a base desse texto que eu coloquei para vocês hoje, ela é discípula da Amaral, tá? Eu tive aula com ela também, como eu sempre conto para vocês, fantástica, fantástica, e ela é a referência de estudos e pesquisas de educação inclusiva lá no Instituto de Psicologia da USP de São Paulo. Ela coloca dentro desse texto, né, desse artigo, pautada na Amaral, na pesquisa dela, na dissertação dela, perdão, do mestrado, essa questão de o quanto que a gente, dentro da escola, né, professores, psicólogos, diretor, coordenador, família, comunidade, a gente precisa entender esses dois conceitos de expor-se e resguardar-se para o sujeito com necessidades especiais, para todos, na verdade, mas pensando na educação inclusiva, né, então especificamente para alunos com necessidades especiais, o quanto que a gente tem que contribuir, entender isso para que eles tenham essa liberdade de escolha, de expor-se ou resguardar-se, tá? Então, basicamente, para vocês entenderem o quanto que, dentro de todas essas leis, a cartilha que eu apresentei lá antes da avaliação, né, dentro de tudo isso que é colocado como o ideal de uma escola para todos, como que a gente tem pesquisas que colocam, como que a gente pode trazer isso para a prática, tá? Fazer isso funcionar de forma de qualidade, tá bom? Vamos lá. Então, voltando às perguntas principais, que a gente deixou algumas ontem, né? E aí as que a própria Marie Claire Sequel coloca, né, que é a autora desse artigo que eu coloquei para vocês, né? Qual é o avanço na implementação da educação escolar inclusiva no Brasil, né? Que avanço que teve dentro disso, né? Como que a gente pode estudar? Eu me lembro que lá atrás, quando eu coloquei o caderno para vocês, antes da avaliação, eu recebi perguntas, né, dentro do Google Sala de Aula, de assim, mas esse caderno, essa cartilha, né, ela quer colocar o quê? Ela está colocando o ideal, né? Atingir esse ideal está muito distante. O que a gente quer é que é muito difícil de chegar, de alcançar o ideal, mas que chegue mais próximo disso, né? Essa que é a questão. O que é educação inclusiva?
né? Então, dentro das leis que a gente viu ontem, né, uma das coisas que eu quis ressaltar bastante, eu espero que tenha ficado claro para vocês, é o quanto que a educação inclusiva, ela é esse viés de não só quem apresenta necessidades educacionais especiais, né, ou que tem algum atraso no processo do desenvolvimento, ou que tem alguma deficiência mental, física, né? Não é só isso, é em questão de marginalidade, né, de questão de vulnerabilidade social. Dentro dessas circunstâncias, dentro dessas situações, também tem que pensar nessa educação que inclui as diferentes sociedades dentro de uma realidade, de um ideal, de uma formação do cidadão, tá? Isso é muito importante, deixar claro. Isso é um tema que a Marie Claire coloca no texto, e eu espero que vocês leiam, é muito interessante, né? Qual que é a diferença entre esses termos? Escola inclusiva e aluno inclusivo. Eu falo sempre, todos os anos, quando eu trabalho sobre a educação inclusiva na psicologia escolar, o quanto que a gente precisa ter isso muito claro. A Marie Claire, ela coloca a dissertação da Amaral, né, da Lígia, se expor, se resguardar-se como o principal para a gente entender essa questão de escola inclusiva e aluno inclusivo. Por quê? Dentro da dissertação da Amaral, ela explica muito bem, lindamente, o quanto que reduzir uma pessoa à sua necessidade escolar especial, né? Então, chamar ele de o aluno inclusivo, ele não é só a necessidade especial que ele tem, ele vai para além disso, né? A Amaral usa os termos figura e fundo. Quando a necessidade especial é a figura principal daquela pessoa e ela, como pessoa, é o fundo, isso, dentro desse termo aluno inclusivo, é isso que acontece, é horrível, porque acaba que a pessoa que é só vista como a deficiente, no caso dela, né, em relação à motricidade, a uma perna, né, ou o aluno com síndrome de Down, ele é o síndrome de Down, ele não é o aluno do 4º ano, de 10 anos, que tem apresentado evolução no processo de alfabetização e ele tem síndrome de Down. Entende? Essa figura e esse fundo é essa escola inclusiva, essa ideia de que a escola é para todos, ou é uma escola regular e que tem um aluno inclusivo, que reduz esse aluno à sua necessidade educacional especial, tá? Então, isso que é muito importante de ficar claro, eu considero até o final dos nossos estudos sobre esse tema, tá? Então, qual que é, então, o objetivo que tem-se sobre a educação inclusiva, né? É avanço na implementação desse tipo de educação, né? Então, não é só a legislação, e aí dentro daquele caderno, da legislação que a gente viu ontem, ela é muito importante, ela precisa existir. Se ela não existisse, com ela existindo já é tão difícil, né, de ter uma educação escolar inclusiva de qualidade, mas ela não é o suficiente, tá? Precisa ter uma implementação de qualidade dessa educação inclusiva. Precisa ter um olhar para além da necessidade educacional especial do aluno de necessidades educacionais especiais. Ele é um ser humano, ele é um sujeito, ele precisa ser visto como todo e não reduzido à sua necessidade especial. Eu acho que de tanto eu falar, no final vocês vão estar com isso de alguma forma acomodado aí, né? Mas eu espero que faça sentido também para vocês, não só pela minha repetição, tá? Então é isso, né? Esse conceito de ampliar essa discussão sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais no ensino regular. Ela tem que partir para além do aluno de necessidades educacionais especiais. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando os professores, os pais,
os alunos, tanto os típicos como os atípicos, hoje são esses termos que são usados, né? Os profissionais de apoio pedagógico, a comunidade, todos os envolvidos à instituição de ensino estejam voltados para essa discussão, para esse olhar de uma escola para todos. Tá? Essa briga, e aí é o que eu coloquei também ontem, né? Essa briga de família e escola, aluno e escola, por que ele é o aluno com necessidades especiais, o que ele precisa se adequar à escola, precisa mudar. É o que a escola precisa fazer para acolher a todos, para ser produtiva para todos, tá? Isso é muito importante. Então, isso vai para dentro das situações internas da escola, assim como externas, aos fatos que acontecem dentro da escola, entre professores, coordenadores, direção, funcionários em geral e todos os alunos, né? E assim como externa à escola, a família e a escola, a interação entre a família, a comunidade e a escola, tá? E aí, então, entrando no texto, a gente vai refletir sobre o expor-se e o resguardar-se, tá? Então, esse estudo que a Sequel apresenta no artigo que eu coloquei para vocês é pautado na dissertação da Lígia Amaral. Eu brinco, né, que se vocês escolherem a ênfase em educação, a gente vai ter no quinto ano tá tendo agora, tá? Um aprofundamento dentro dessa dissertação e até dos estudos da Amaral. Ela é uma grande referência da educação inclusiva no Brasil, né? Mas o que eu gosto de deixar claro antes da gente chegar lá e que precisa, para mim, ser colocado e ficado claro, é dentro dessa dissertação dela, o que eu estava falando agora mesmo. O que é principal do aluno com necessidades especiais? É a vida dele, é ele como sujeito ou é a necessidade especial dele, tá? Então, é dentro disso que a Amaral traz lindamente, né, na dissertação dela, esses termos, né, esses conceitos de figura e fundo, o expor-se e o resguardar-se. Então, o quanto que a deficiência é figura ou fundo dentro de situações de necessidades, de alunos com necessidades educacionais especiais. Isso é que nós, dentro da instituição, dentro da educação, precisamos entender, né, e favorecer de que a deficiência seja fundo e não figura no processo de educação de alunos com necessidades educacionais especiais, tá? Então, o que é esse deficiência como figura e vida como fundo, como inverter a deficiência, ela não ficar como figura, ela ficar como fundo. Ela precisa, o que a Amaral afirma na dissertação dela, ela precisa conseguir expor-se diante de si mesmo, tá? Ela precisa conseguir olhar para si mesmo como um todo, para a partir disso, a partir do expor-se a si mesmo, do reconhecer quem eu sou com a minha necessidade especial e para além da minha necessidade especial, é que eu vou conseguir me expor dessa forma como um todo para a sociedade, para o local, né, de comunidade, e a partir disso que eu vou me fortalecer dentro das situações que sempre vão existir, aí é o que ela afirma na dissertação dela, né, sempre vão existir situações de ofensa, de diminuição pela necessidade especial, e é dentro dessa possibilidade de expor-se a mim mesma que eu consigo me colocar fortemente em relação ao outro, ou até em alguns momentos escolher me resguardar, tá? É dentro dessa aceitação própria que tem essa condição de inclusão, de tudo bem, eu aceito que eu tenho uma necessidade especial, eu entendo que eu vou para além disso, então eu me coloco dentro da sociedade, dentro da comunidade, como um sujeito como todo, e não só vinculado à necessidade especial. Então, dentro disso, ela tem que escolher, ela tem que, é o que eu estava falando, né? É dentro dessa consciência de si mesmo, desse expor-se a si mesmo, reconhecer todo o eu,
que ela vai ter condições de escolher quando ela vai expor-se e quando ela vai resguardar-se diante do outro, tá? Ela conta também, a Amaral, dentro dessa dissertação dela, o quanto que algumas situações foram tão difíceis e que ela optou por resguardar-se. Isso, a grande questão, e aí é o que a gente vai discutir agora, que a Sequel discute nesse artigo que eu mandei para vocês, é o quanto que cabe ao sujeito escolher quando eu exponho e quando eu resguardo-me. Tá? Não cabe à sociedade determinar o que e quando ele se expõe e quando ele se resguarda. É essa questão que aí agora a Sequel traz para discutir tão fortemente, pautada nessa base da Amaral, de que tem que partir do próprio sujeito com necessidades especiais escolher isso. É essa questão, né? A diferença entre o expor-se e o ser exposto, né? O expor-se é escolher em situações variadas ou de ofensa ou até de se colocar dentro de uma coisa de pensar diferente do outro, de uma situação de pensamento diferente. Eu escolho expor-me. Né? Agora, o ser exposto é eu não estar disponível para isso e o outro me traz para essa situação de exposição, né? Não parte do próprio sujeito, mas do outro a exposição. Isso está vinculado, então, a um ambiente ameaçador, né? Então, se eu não parte de minha escolha de expor-me, então é um ambiente ameaçador, eu preciso de que isso precisa ser revisto, eu preciso de que esse ambiente não seja ameaçador e que eu possa escolher se eu exponho-me ou resguardo-me, né? É uma invasão de privacidade, né? Em qualquer situação, mesmo sem necessidades educacionais especiais, né? Vamos pensar dentro da relação entre iguais, né? Então, quando a gente tem um diálogo, uma conversa com um colega, vocês expõem um pensamento de vocês, mas muito particular, né? E dentro disso, vocês esperam que esse colega não exponha esse pensamento, porque você escolheu essa exposição ser reduzida. Então, quando, se por acaso o colega determina ou resolve expor esse seu pensamento a um grupo maior, ele está invadindo a sua privacidade, não é mesmo? Então, em relação à necessidade educacional especial, é dentro disso também, tá? Então, e aí para fechar, né, ela coloca, qualquer invasão é uma forma humilhante dentro da sociedade, e isso prevê normas morais, isso pode acontecer processos, né? A grande questão, e aí é uma das coisas tristes que eu considero dentro disso, que a gente pode discutir dentro do Google Sala de Aula, se vocês tiverem interesse, é o quanto que eu conheço de pessoas que chegaram até a mim dentro da escola que eu trabalho, ou até dentro de situações de estágio que vocês fazem específicos depois, a família vem trazer que foi convidada a se retirar da escola pela necessidade especial, e aí é uma humilhação, poderia haver um processo contra os responsáveis por aquela segregação, né? Mas a família, na maioria das vezes, não escolhe, opta por não fazer isso, por não se expor dentro disso. O quão desgastante é isso, né? O quão penoso é isso, você provar para o judiciário de que você tem o direito, ou seu filho tem o direito à educação de qualidade dentro do ensino regular, de uma instituição de ensino regular, isso lhe foi negado e você tem que ficar provando e discutindo isso, né? Então, o quanto que isso é a realidade, mas o quanto é a lei propriamente, mas o quanto que isso acontece dentro da realidade, que é uma coisa que a gente pode conversar e muitas vezes não acontece. As pessoas escolhem, tanto a família como o próprio aluno, escolhem por não se expor dentro dessa situação desgastante, tá?
Sobre aí, então, entra isso que eu estava falando, das morais, né, das normas morais. O quanto que isso é visto dentro de uma sociedade, o quanto que isso acontece dentro da sociedade, a importância da gente entender isso e o quanto que a gente precisa, então, trabalhar dentro de formações morais também, né, dentro da escola, de o que o aluno típico, né, propriamente, que ele não tenha situações de preconceito em relação ao aluno com necessidades, ao colega com necessidades educacionais especiais, né? É dentro disso que é colocado pela Sequel e várias pesquisas que ela fez sobre isso, que eu acompanhei, é o quanto que a base da educação, do olhar para o outro como um sujeito por completo e não só pela necessidade especial, isso acontecendo na educação infantil, ela vai possibilitar uma formação moral de qualidade, né, de uma autonomia, de que a criança olhe o outro, o sujeito olhe o outro como um sujeito que tem, assim como todo mundo, possibilidades, dificuldades, e a partir disso tenha-se uma interação de que esse outro pode contribuir comigo, o que eu posso contribuir com o outro, como um todo, e não fechado dentro dessa necessidade especial. É por isso que ela traz o Delattre, que eu já falei para vocês, é o Yves Delattre, né, o grande estudioso do Piaget, sobre o juízo moral do Piaget propriamente, no Instituto lá de Psicologia de São Paulo, da USP de São Paulo, e aí ela usa esses conceitos que o Delattre traz, né, o quanto que ao longo da vida de um sujeito, esse tipo de humilhação sendo frequente, isso vai desencadear que ele se coloque em situações sociais dentro desse patamar, dentro dessa forma de relação com o outro com necessidade especial. Então, como que isso precisa ser pensado também na educação infantil, né? Então, as categorias de humilhação que o Delattre apresenta. A domesticada, né, são o que é tolerável, são as piadas, as brincadeiras, né, nossa, então você é a girafa, é a alta, né, são categorias, e o que a gente estudou do bullying, né, que elas têm um limite também da forma de humilhação, mas esse termo de domesticada, ela vem como uma forma mais tolerável, são por uma piada ou outra, né? A ritualizada, ela acontece dentro de um ritual, ela é passageira, dentro de uma situação específica. Então, o trote em situação de começo de faculdade, né, de entrar dentro da universidade. Ela tem uma coisa específica que acontece, começa e acaba ali, né? E aí tem as violentas, que aí é a que a gente precisa olhar. É a intenção, não é uma piada que fez uma brincadeira dentro de um recorte, não é um trote, que é uma coisa passageira, um ritual. Ela é violentadora. O que é? Ela rebaixa a pessoa e mantém ela nessa posição rebaixada. Em situações de bullying também, o quanto que tem pesquisas também de pessoas com necessidades educacionais especiais, são altos índices de situações de fenômeno bullying com essas pessoas também, né? Então, essa violência é a situação de rebaixar e de manter essa pessoa em posição inferior, tá? Não é uma piada infeliz que aconteceu, não é um trote numa situação específica que aconteceu, é manter, é rebaixar e manter em posição inferior, tá? Krosh, que é um importante também estudioso da educação inclusiva, né, e o quanto que ele traz dentro dessas situações de interação, de humilhação, né, ele coloca como fato mais importante dentro disso, o Delattre traz ele, que é mais importante do que o ato da violência é o significado que isso tem.
né? Então, em uma situação de discussão de um futebol, de dois que tem conflito, né? Dois sujeitos, alunos que têm grande conflito, e o tapa na cara, esse tapa na cara dentro de uma discussão, o significado dele é muito mais pesado para o agredido do que a agressão propriamente, o tapa, né? Aquele vermelho, aquele ardido, ele é horrível, não estou dizendo que isso é bom, né? Ele dói, ele é ruim, mas ele não machuca tanto quanto a sensação, o significado de que aquilo tem de humilhação sobre essa ação com ele, tá? Então, aí dentro disso, né, é que a gente pensa, é que a Marie-Claire Sequel traz o quanto que essa exposição, esse escolha de expor-se ou resguardar-se, ela precisa partir do próprio sujeito e não do outro, como a gente colocou ali, como a gente viu ali, que o Delataille coloca, né? Essas situações de humilhação, essas categorias de humilhação, são quando o outro entra e escolhe a situação de expor-se ou de resguardar-se, né? Então, expor-se é por escolha do sujeito com necessidades especiais. Quando o outro escolhe expor ele, e reduzir ele à sua necessidade especial, isso é uma situação de humilhação, né? A atenção, então, agora para o resguardar-se. Em situações de educação também, aí um exemplo muito simples, né? O resguardar-se também deve ser por decisão do sujeito que está sendo resguardado, seja ele com necessidades educacionais especiais ou não, né? Mas voltando à educação inclusiva com necessidades especiais, resguardar também é uma atitude violenta. Por quê? O outro decidir em que situação que ele deve expor-se ou não. Uma retirada da pessoa dentro de uma situação, ela traz essa sensação de prerrogativa, de que ele não tem as necessidades, esse sujeito não tem a condição de participar disso. E também não tem o desejo, não tem a vontade. É o outro determinar o que o sujeito tem de necessidade, de possibilidade ou de desejo, né? Então, por exemplo, uma situação que até eu não lembro se foi de vocês ou do 5º ano agora, que me trouxe em estágio, tá? É uma criança que a professora decidiu que ele não participaria, eu acho que foi do estágio interventivo, porque era uma guerra de corda, sabe? Que fica um tanto de um lado e um tanto do outro, tem que puxar, e quando passar o meio daquela situação, daquele limite, conseguiu trazer a outra equipe para esse lado, venceu quem trouxe a equipe para o seu lado, né? E a criança tinha uma criança com necessidades educacionais especiais, na verdade era até uma necessidade física, né? E a professora optou por ela não participar desse cabo de guerra. Tá? E aí, essa prerrogativa de que ela não podia participar, por quê? E se ela quisesse? Que ela caísse, que ela, né, ali experimentasse a dificuldade daquilo e ela decidisse, não, olha, então isso não é bom. Ou então, não, eu já participei, eu caí, mas eu não ligo, eu gosto de tentar. Pelo meu braço, eu tenho muita força no braço porque eu tenho dificuldade na perna, isso compensa, né? Então, por isso eu tenho muita força no braço, eu quero participar de uma equipe, eu quero ajudar. É exatamente isso. Às vezes uma coisa que o professor acha, isso infelizmente é comum de acontecer, e é isso que a Sequel discute, o professor acha que ele está ajudando o aluno com necessidade especial, né? Ele não está. Ele está sendo preconceituoso em relação a isso, porque ele não está vendo o aluno como um todo. Ele está vendo como a necessidade, está reduzindo ele à necessidade especial. Então, isso é muito importante. A escolha de resguardar-se é do aluno, é do sujeito, tá? Dentro, então, também
do aspecto moral, né, é importante que o aluno, então, tenha essa, qualquer um, mas com ênfase no aluno com necessidades educacionais especiais, é importante que ele escolha a situação de resguardar-se, que muitas vezes, na maioria das vezes, está associado à violência, ou a uma situação de ameaça moral, física, né? Ou de uma autopreservação de uma situação em que ele sabe que pode desencadear discussões ou situações de exposição que ele não está disposto, né? Ou a questão de falta de respeito à própria escolha dele. Isso precisa ser mantido, né? Ao respeito à escolha do outro de expor-se ou resguardar-se. É importante, então, que esses valores, esses princípios, né, eles sejam os principais, né, os vigentes na instituição, para ela ser menos ameaçadora, tá? Então, a escola precisa, como eu estava falando, né, que ter um olhar para essa formação de valores e de princípios que possibilita tanto que os colegas, os outros que não apresentam necessidades educacionais especiais, como os profissionais, né, tenham essa base de valores que respeite a opção do expor-se e resguardar-se do outro, para além da sua escolha ou do seu pensamento se ele deveria expor-se ou não, resguardar-se ou não, né? A grande questão é que isso não é simples, porque são muitos os envolvidos, são muitas situações que exigem mudança, né? Então, pessoas que têm uma formação, um olhar muito cristalizado sobre o outro, sobre a necessidade especial, para quebrar esses cristais, essa ideia pronta, né, de que eu preciso poupar o outro, eu preciso resguardar o outro, por exemplo, para conseguir mudar isso é muito difícil, né? Então, como que a gente pode pensar, como que a gente pode trabalhar isso na escola, discutir isso, tanto com professores, quanto com famílias, quanto com alunos, né? Favorecer a reflexão, o diálogo, a conversa, para que todos possam tomar consciência dessas situações, de como que o outro sente-se dentro dessa imposição de ele expor-se ou não sobre o meu pensamento, discutir sobre isso, conversar, entender a proposta do outro, o pensamento do outro, que vai levar a tomada de consciência, a ideia de que eu preciso entender e respeitar o outro dentro das escolhas que cabem a ele sobre o expor-se ou resguardar-se. Como que é pensar, então, essa escola para todos, né? Descristalizar essas formas de pensamento, tá? Essas ideias de que a figura principal do aluno com necessidades especiais é a necessidade especial. Então, o quanto que a gente consegue trabalhar sobre isso com os profissionais, com a comunidade da escola como um todo, né, dentro e fora da escola, como que a gente pode fazer com que toda a comunidade quebre essa indiferença de qual que é o sofrimento do outro dentro dessas atitudes cristalizadas de resguardar, de humilhar, de expor, né, em situações em que o outro não gostaria que isso acontecesse. Então, é dentro disso que ela coloca o quanto que a gente precisa, a Sequel coloca o quanto a gente precisa pensar de como trabalhar isso na educação infantil ao longo da educação, tá? Combate a indiferença sobre esse sofrimento, né? Então, aí ela traz o Adorno, né, um psicanalista americano, ele coloca isso um termo muito importante dele, né? O primeiro passo seria ajudar a frieza, a indiferença do outro, a adquirir consciência de si próprio, das razões pelas quais
foi gerada essa frieza, essa indiferença. E aí que tá. Essa base que a Sequel traz é muito importante. Por que que o outro, seja professor, seja colega, tem esse olhar de reduzir o aluno o colega com necessidades especiais, ou o aluno, no caso do professor. Por quê? Por quais razões que ele não consegue olhar para além das necessidades especiais do outro, né? Essa consciência de entender o outro, ela depende, aí é o que o Adorno coloca, de que ela vai além desse pensamento operatório, formal, ela vai para a capacidade que o outro tem de ter empatia pelo sujeito com necessidades especiais, de olhar para ele e pensar o que ele está sentindo, deixa eu ouvir o que ele sente sobre isso. Por que que esse que tem preconceito não consegue ouvir? Qual que é a história de vida dele que levou ele a criar esse distanciamento e essa exclusão de ouvir e entender o outro, né? Então, voltando à base da Amaral, filosófica do expor-se e resguardar-se, lembra que o aluno com necessidades especiais, ele precisa entender a ele mesmo para querer se expor, né? Agora, elas discutem, a Sequel traz junto com essa discussão do expor-se, da Amaral, o quanto que o sujeito, aluno ou professor, que tem o preconceito com aluno com necessidades especiais, precisa entender por que que ele tem este preconceito. Por que que ele resume o outro a essa necessidade especial? Por que que ele não consegue ver o outro para além disso? É só quando ele tomar consciência do porquê que ele faz isso, que ele vai quebrar essa cristalização de preconceito em relação ao outro. Então, isso é um dos pontos que precisa ser bastante trabalhado na escola para todos também. Então, o Benjamin vem trazer, né, o quanto que essa experiência de expor-se, né, ela tem que tomar essa consciência de que o expor-se, o outro precisa entender que abrir essa experiência do expor-se precisa ter essa viés, essa redescoberta do que é que o sujeito quer expor-se. Né, qual que é a qualidade de expor-se? Tem que partir dele, né? Tem que ter uma reflexão do porquê que o outro tem que ter essa escolha a partir dele. Porque a exposição é dele mesmo. Então não sou eu que escolho o que o outro vai se expor ou não. É o próprio outro que escolhe. Eu escolho o que eu vou me expor. O que eu quero expor. Então, é essa reflexão sobre a autorreflexão sobre si e a reflexão do como que eu faço o outro se expor é que o Benjamin vem trazer como tão importante para essa abertura de experiências de exposição de si mesmo ou do outro. Um outro tema também muito importante que a Sequel traz nesse artigo, né, é o quanto que os estereótipos, e aí entra junto com aquela situação de moral, né, que o Delataille traz, a cultura, ela fornece e fortalece os estereótipos em relação aos sujeitos com necessidades especiais, né? Então, a partir desses estereótipos, vem em conjunto essas atitudes preconceituosas, atitudes de redução do sujeito à sua necessidade especial. Então, quanto que a gente precisa, e aí entra de novo, ter esse olhar para além do aluno com necessidades especiais. Não é o aluno de inclusão, é a escola inclusiva, é a escola para todos, né? Então a gente precisa entender o quanto que a gente quebrar esses estereótipos, essa forma rígida de reduzir o outro à sua necessidade especial,
é importante para a gente mudar as atitudes de educação inclusiva dentro da sociedade, dentro da comunidade em que a gente está, e pensando em longo e ideal prazo para o Brasil, para o mundo de uma forma geral, como a Declaração de Salamanca traz, né? Dentro disso, a gente precisa entender, né, o quanto que algumas crenças e valores, os valores éticos, morais, são a fonte de quebrar esses estereótipos, discutir sobre isso, acessar a ideia do outro, sobre os valores do outro, sobre todo o contexto, tanto da educação, como da necessidade especial, como da relação entre comunidade e escola. É dentro disso tudo, dessa reflexão geral, que a gente consegue quebrar esses estereótipos, essas atitudes preconceituosas em relação a alunos com necessidades especiais. Uma coisa importante, né? Eu estava vendo aqui que a Sequel coloca também. Qualquer educador pode agir em contradição com os princípios e valores da instituição e não ter consciência disso. A questão é como contribuir com a tomada de consciência de forma adequada e possibilitar novos olhares. Então, gente, é isso que nós psicólogos, né? Vocês já dentro da escola ou dentro de estágios vão poder fazer antes de concluir a formação, quebrar esses estereótipos, ajudar, contribuir com que todos, professores, alunos, tomem consciência desses preconceitos que eles têm, desses estereótipos que eles têm em relação ao outro. É só com isso que a gente vai conseguir possibilitar novos olhares e uma educação inclusiva de qualidade. E aí, então, né, sobre essa questão do preconceito, o quanto que a gente precisa entender que ele tem uma origem na cultura, né? Como eu estava falando, os indivíduos com necessidades especiais, eles são vistos dentro da cultura como uma ameaça, né? Eles são reduzidos ao que a gente estava falando agora mesmo, a essa necessidade especial como figura, como principal, né? Eles são reduzidos à necessidade especial, e dentro disso, os outros que se intitulam típicos, né, ou normais, ainda é bastante usado, infelizmente, eles são vistos por esses típicos como ameaças, sejam eles professores, colegas, famílias, né? O quanto que essa necessidade especial, ela reduz esse sujeito que vai para além disso, da educação, um aluno de educação inclusiva, a necessidade especial, ele sendo reduzido a isso, ele é considerado uma ameaça. Então, esse preconceito é uma tentativa de defesa a essa ameaça, né? Então, o quanto que essa defesa de que o outro vai me fazer alguma coisa, vai me trazer alguma coisa ruim, né, é colocado como o principal combate que a gente precisa fazer, o principal olhar que nós psicólogos precisamos ter para poder desencadear uma mudança. É entender por que os típicos, os professores, a comunidade têm um preconceito com essa ameaça do outro e como que a gente pode e deve trabalhar em relação a isso, a sensibilizar esse preconceito que o outro tem, tá? A educação escolar, inclusive, então, né, fechando, concluindo, ela tem como desafio essa busca de qualidade e respeito pelo outro, né, com as estratégias para a aprendizagem e para as relações dentro do contexto escolar, né? Então, precisa que a gente consiga ir para além da aprendizagem e trabalhar com as relações dentro da escola, relações de qualidade, né? Que contribuem para a formação do cidadão. É essa a grande busca da educação inclusiva. E aí, fechando, então, com a fala da Amaral dentro desse expor-se e resguardar-se, da Sequel,
pelos conceitos de expor-se e resguardar-se da Amaral, né? Pode-se considerar, portanto, que os processos inclusivos podem se fortalecer com a criação de condições atrativas de expor-se e uma cultura de respeito ao resguardar-se, considerando sempre os limites das relações com o outro e cuidando para que os sujeitos participem das decisões institucionais que lhe dizem respeito. Então, dentro dessa base moral que eu estava apresentando para vocês como uma discussão importante, né, de respeitar o outro, de não estereotipar o outro, reduzir ele à sua necessidade especial, é a partir desse trabalho que a gente consegue, dentro desse âmbito escolar, possibilita a todos, em especial aos sujeitos com necessidades especiais, a escolha de expor-se e resguardar-se. É o grande ideal da educação inclusiva de qualidade, tá? Em outras oportunidades a gente conversa um pouco melhor. Se vocês tiverem dúvidas, no Google Sala de Aula agora, estou aberta no horário da aula para a gente falar sobre esses temas, né? O que vocês gostaram, o que vocês acharam interessante. Por favor, entre lá e a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Um abraço e até semana que vem.